A inflação atingiu mais de 10% nos últimos 12 meses. Mas sabe que se você quer começar a investir ou se você já investe, essa é uma excelente oportunidade para você melhorar o retorno dos seus investimentos. É justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Como que você pode aproveitar esse momento de inflação muito alta para obter melhores retornos. E vou apresentar algumas alternativas que você pode fazer isso e quais as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, dá o seu like, porque isso é muito importante para que a gente possa continuar ajudando a crescer o nosso canal e levar a informação para o maior número de pessoas possíveis. A inflação nos últimos 12 meses ultrapassou 10%. Chegou a 10,25%. Tão importante quanto saber como está a inflação agora é saber quais é a expectativa dessa inflação futura. Então, primeiro a gente precisa entender um pouquinho da conjuntura e se vale ainda a pena ou não se posicionar agora, nesse exato momento, em títulos atrelados à inflação. A gente tem uma questão de inflação global, eu já comentei isso aqui em diversos outros vídeos meus. Se você não assistiu, acompanhe aqui o nosso resumo semanal, onde eu falo sobre o que está acontecendo nos mercados. Tá? Essa inflação global e essa inflação muito forte que a gente está vivendo aqui no Brasil, isso faz com que as pessoas tendam a buscar ativos que vão ali estar de alguma forma atrelado à inflação, tanto para buscar ter uma performance melhor, ter um retorno melhor usando esse indicador e também para se proteger em relação ao risco de termos uma inflação descontrolada e ainda mais alto. Um exemplo disso, nosso vizinho aqui na Argentina, essa semana a Argentina divulgou que irá congelar o preço de mais de 1.200 tipos de produtos diferentes com o objetivo de tentar segurar a inflação. Nós sabemos que essa é uma política que, em geral, não dá certo, não funcionou em nenhum país que tentou adotá-la, e a gente tem aí o caso do Brasil, mas a Argentina quer insistir mais uma vez aí nesse processo. A inflação na Argentina já ultrapassa os 50% nos últimos 12 meses, então a conjuntura da Argentina realmente é muito complexa. A gente tem alguns produtos hoje dentro do mercado financeiro que a gente consegue se posicionar e receber inflação. Então vamos pegar aqui 3 alternativas que eu entendo ser interessante para quem quer aproveitar essa situação de inflação alta. Que podem ser, por exemplo, o Tesouro IPCA, um CDB, uma LCI, uma LCA, uma debênture. Ou seja, você compra diretamente o ativo. Acho que a grande vantagem desse tipo de aplicação financeira é que a gente está falando de renda fixa, que você tem uma maior previsibilidade de qual vai ser o seu retorno. Então, por exemplo, um Tesouro IPCA, pagando lá IPCA mais 4, um vencimento para 2024. Você sabe que isso vai te pagar o que der a inflação mais 4%. A vantagem desse tipo de operação é que você sabe que o seu ganho real sempre vai ser de 4%. A desvantagem é que normalmente esse título você tem um prazo que você precisa ficar posicionado. Então, se a gente está falando de um Tesouro IPCA com vencimento para 2024, você só vai poder resgatá-lo em 2024. Mas se você quiser resgatar antes, você vai precisar vender esse ativo no mercado secundário para um outro investidor e você estará suscetível ao que a gente chama aí de ágio ou deságio. Ou seja, você pode vender isso numa condição melhor do que você posicionou ou numa condição pior. E aí existem questões aí um pouquinho mais técnica e mais complexa que você deveria saber para poder se posicionar num ativo de renda fixa se você tem a intenção de sair dele antes do prazo de vencimento. Mas se não for esse o caso, se prazo não é problema para você, e você pode ficar posicionado por um período maior nesse ativo, como 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu entendo que investir diretamente no ativo é uma excelente oportunidade.
Agora, se você busca também se posicionar em ativos de renda fixa, aproveitar esse momento de inflação, mas você não quer se posicionar em algo que tem um prazo muito longo ou que você vai precisar entender uma estratégia muito sofisticada para tentar fazer a saída desse ativo no mercado secundário, você tem o fundo de investimento. E um que vem sendo bastante fomentado é os fundos de investimentos de debêntures incentivadas. O interessante desse tipo de fundo é que ele é isento de imposto de renda. Então você tem a alternativa de investir num fundo de investimento que compra ativos de renda fixa atrelado à inflação. Normalmente são atrelados à inflação, mas pode ter atrelado à CDI também, tá? Mas que são isentos de imposto de renda e que você consegue captar esse movimento de uma inflação mais alta. Tá? Então essa é uma alternativa interessante. Normalmente esses fundos de investimentos, ele tem lá um prazo para resgate de 6 dias, de 12 dias, de 20 dias, até um pouco mais, mas nada muito mais longo que isso. E por último, vamos falar sobre os fundos imobiliários de papéis. Fundo imobiliário, ele é renda variável, tá? Então a gente tem que entender que por mais que você tenha um fundo imobiliário de papel que compra ativo de renda fixa, diferentemente do fundo de investimento, ele é um ativo de renda variável porque o preço da cota, você pode comprar, por exemplo, uma cota e pagar R$100, essa cota vai ser negociada lá no mercado secundário a 110, a 95, a 90. Então você pode amanhã, quando você precisar vender, né, o preço dessa cota ter caído ou ter subido. Então a gente tem que tomar cuidado e analisar o fundo imobiliário de papel como a gente analisa qualquer outro fundo imobiliário. Então olhar lá em relação ao preço da cota e qual o valor de patrimônio desse fundo, então que a gente chama lá de preço de mercado em relação a preço de valor de patrimônio, entre outras questões aí que precisam ser avaliadas. Tá? Mas vamos entender um pouquinho de quais as vantagens e a desvantagem desse tipo de aplicação financeira. Interessante do fundo imobiliário é que você também tem a questão da liquidez, porque você tem fundos imobiliários de papéis hoje com boa liquidez de mercado, que tem aí já um volume de transação muito grande, né, dentro da Bolsa de Valores, que você consegue depois lá na frente vender isso com bastante facilidade. E você tem fundos de papéis entregando aí 1% de retorno ao mês, alguns até mais. Sempre importante entender ali o portfólio do fundo, verificar quem são os emissores, né, olhar do ponto de vista de risco. Já comentei isso aqui também em outros vídeos, né, que eu falo sobre a questão de rating, de risco, de renda fixa, entre outros pontos. Então essa também pode ser uma excelente alternativa para você capturar esse movimento de alta aí da inflação e mantendo a liquidez da sua carteira, mas sempre tomando aí a cautela, os cuidados, porque a gente está falando aí de ativos de renda variável e a renda variável varia para cima ou varia para baixo também. Então no vídeo de hoje era isso, eu queria comentar sobre essas 3 alternativas que a gente tem de aplicação financeira e que a gente pode se posicionar nesse momento para conseguir capturar o movimento da inflação. Não existe o melhor, existe aquilo que faz mais sentido para cada pessoa. Então não dá para falar que um ou outro é a melhor opção. Precisa entender da dinâmica, você que quer começar a investir, você investidor, aquilo que faz mais sentido para você, ou você pode até mesmo ter aí 2, 3 opções diferentes dentro da sua carteira, dentro do seu portfólio. Então o nosso vídeo de hoje é isso. Não esqueça de acompanhar aí o nosso canal. Todo sábado a gente encaminha o resumo semanal, trazendo as informações de mercado, as informações que movimentaram o mercado, para que você possa estar aí sempre atualizado. Obrigado e até a próxima.